Irmãos, confesso, estava ali ouvindo esse louvor. Sabe quando você passa um filme na sua cabeça? Não está lembrando ali no começo, né, da nossa conversão. Sempre tem aquele momento de fervor. Quando a gente começa aquele fervor, né, irmão? Vou buscar Deus, Deus é bom, Deus é... Aquela virtude no começo. Eu lembro, irmão, quando eu era solteiro ainda, morava sozinho. Tinha se separado, né, da minha esposa. E ali, quando estava passando pelas lutas, irmão, aquela batalha, aquela agonia, eu sempre colocava esse louvor, irmão. Ali dentro de casa eu me quebrantava, chorava, me humilhava diante de Deus, irmão. Esse é um louvor que, particularmente, quando eu ouço esse louvor, Deus fala grandemente comigo através desse louvor. É o Deus do impossível, igreja. É um Deus do impossível, é um Deus que aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que não está ao meu alcance, aquilo que na minha compreensão humana não dá, igreja, para Deus dá. Deus pode. Mas o que é impossível para Deus? Nada. Ou seja, é o Deus do impossível. Já está falando do Deus do impossível. Porque para nós há impossibilidade, porque nós somos seres humanos, passíveis de erros, fracassos, mas Deus não. É um Deus santo, é um Deus longânimo, é um Deus paciente, é um Deus amoroso, mas também é um Deus de justiça. Amém, igreja? Já louvamos. Chegou o momento de ouvirmos a palavra. Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Então, hoje nós vamos falar acerca do poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que esse culto não vai dar para nós finalizarmos aquilo que tudo Deus tem para falar, mas pela misericórdia de Deus, se não der para falar hoje, a próxima oportunidade que eu tiver de pregar, Deus aí vai nos dar a direção para nós estar trazendo mais acerca dessa palavra, irmãos. Eu creio que a partir só desse culto não vai ser suficiente, mas se Deus permitir mais um culto, mais 2 cultos, o que Deus dá direção, nós vamos finalizar essa palavra nos próximos cultos. Evangelho de João, capítulo 14. Todos acharam? Evangelho de João 14, a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Se irmãos puderem ficarem de pé, com reverência à palavra de Deus. Irmãos, assim, a reverência acerca da palavra de Deus não é só no momento da leitura da palavra. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. A reverência não é só no momento da leitura, a reverência é no momento do que o pregador está falando, e a reverência é a partir do momento que nós estamos ouvindo. A reverência a Deus é em toda parte do culto. Amém, irmãos? Evangelho de João 14, 16. Palavra de Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No 17. Qual é o rogo que Jesus iria rogar? Olha aqui ele falando no 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Oremos. Por meio dessa palavra, convido os irmãos, vamos orar, vamos interceder. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, Pai Eterno, te agradeço, Pai, por esse momento. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar, Pai, na tua casa, juntamente com teus servos, com meus irmãos, ao qual o Senhor preparou, meu Pai, essa chance, essa oportunidade. Meu Deus, a tua palavra nos diz que não devemos deixar de aproveitar as oportunidades. Eis aqui, Pai, um momento oportuno para cada um de nós, de estarmos aqui reunidos, Pai, aonde glorificamos ao Senhor, por meio dos louvores, por meio dos cantos, e agora, Pai, na leitura da tua palavra, virá, meu Pai, lá da explanação, Pai, a explicação, aquilo ao qual o Senhor tem para falar, ao ouvido, ao entendimento de cada um desses, primeiramente pela minha vida, Pai, que aqui estou sendo um instrumento para falar, porque a palavra, Pai, não é só para aqueles que vão ouvir, mas primeiramente para mim, Pai, que estou sendo, Pai amado, vaso usado, Pai, em tuas mãos. Pai, fica à vontade em nosso meio, repreenda o cansaço, repreenda, Pai amado, o seu desânimo, a fadiga, os pensamentos que não convêm, e que toda força do mal, Pai, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar os seus assentos, e as palmas mais não venham para nossa Deus. Glória a Deus.
Santo para nós, igreja? O Espírito Santo realmente é o essencial, igreja, para a vida do cristão. Por que o essencial? Não é a palavra, sim, mas o Espírito Santo, a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito. Porque se o Espírito não nos convencer, como que nós vamos aceitar a palavra? Se o Espírito não convencer eu do meu erro, da minha falha, da minha iniquidade, que eu preciso, que eu necessito, que eu careço de Deus, o que adianta a leitura da palavra? O que adianta ouvir a palavra? Não adianta nada. Se nós verdadeiramente não temos o Espírito Santo de Deus, irmão, sobre as nossas vidas, somente o ouvir da palavra não adianta. Porque aqui Jesus está falando que ele iria rogar. O que é um rogo? O rogar, irmão, é pedir um favor. Quando você for no dicionário lá consultar o que significa rogar, vai estar lá, pedir um favor. Dentre outras explicações, é pedir um favor. Jesus Cristo estava pedindo um favor para o Pai. Pai, pela tua graça, Pai, manda o Consolador para eles. Porque Jesus estava rogando, pedindo ao Pai o Consolador? Porque Jesus, igreja, ele sabia que a tua parte, como homem, como filho de Deus, ele fez. E estava se findando a vida, a estadia de Jesus Cristo aqui nessa terra. Ele sabia que o tempo dele estava próximo, que ele iria retornar para o Pai, que ele iria ser entregue na mão dos malfeitores, que tudo aquilo que estava descrito a ocorrer com ele estava próximo o tempo, e que após tudo isso dele sofrer na mão dos pecadores, ele ia retornar novamente para o Pai. Mas ele roga ao Pai: Pai, envia o Consolador, envia o Espírito Santo. Certo é, irmãos, que já estava prescrito a profecia de Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, fala que há de acontecer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão o quê? Visões. Mas tudo isso se dá através do Espírito Santo. Era já algo preparado, uma profecia desde Joel. Mas aqui Jesus Cristo, para realmente cumprir a profecia, está rogando ao Pai: Pai, envia o Consolador. Por quê? Aqui no versículo 17, o Espírito da verdade. Esse Consolador, irmãos, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós quem? Vós, servos de Deus, vós que dá ouvido à palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus convence, ou já convenceu realmente das suas falhas, dos seus pecados, das nossas iniquidades. Aqui Jesus está falando: mas vós conheceis. Por que Jesus fala que ele já conhece? Porque ele fala: porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele veio para fazer morada em nosso ser, na nossa vida. A Bíblia não fala que nós somos a morada do Espírito, a morada, o templo de Deus? Ou seja, quem habita nesse templo é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que quando o Espírito sai do homem, quando o Espírito sai, deixa a casa ali varrida, adornada, e vem ali outro Espírito que ali habitava antigamente, e acha a casa limpa, adornada, e vai e traz mais quantos? 7 demônios piores do que ele. E o último estado se torna pior do que o primeiro. Irmãos, olha só a importância que tem, irmão, de nós, um dia que nós buscarmos realmente a Deus, tem que ser de fato, de verdade, porque a Bíblia fala, irmão, se nós desviarmos, sairmos da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus automaticamente ele afasta de nós, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, qual é a descrição do Espírito? O Espírito Santo não é o espírito do mundo, não é o espírito mundano, não é o espírito de falsidade, é o Espírito Santo. A partir do momento que vou dar exemplo de mim, eu gosto de falar de mim mesmo, porque a gente muitas vezes dá testemunho dos outros, fala dos outros: se vocês não for assim, se vocês não der, não, a palavra, como foi aqui falado na oração, a palavra primeiramente já começa a ser falada quebrando no corpo de quem está aqui falando, para depois chegar nos demais, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas, aquele que está aqui falando, é só apenas um instrumento de Deus, porque eu pregar não me garante salvação,
o anunciar a palavra de Deus não me garante estar salvo, porque aquilo que pela misericórdia de Deus me usar aqui para falar com a igreja, e os irmãos tomarem posse, guardar, praticar, os irmãos são salvos. E se eu falando, não guardar, não praticar, naquele grande dia a palavra que eu vou receber de Jesus Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Não, mas você está pregando, está anunciando, está profetizando. Irmãos, o falar é fácil. O Jesus Cristo, Ele quer ver realmente a vivência, nós vivemos aquilo que Deus realmente nos usa para falar. Fácil é? Não é. Quem falou que é fácil? Onde Jesus Cristo falou que seria fácil nós vivermos a palavra dele? Né? Nós louvou que eu não acabei de dar testemunho aqui, que fala bastante comigo. É o Deus do impossível, é o Deus que quando você está passando por luta, batalha, é o Deus que vai te ajudar, irmãos, é o Deus do impossível. Porque Jesus Cristo, a promessa de Jesus Cristo, Ele falou: olha, vocês vão me servir, vão me buscar, vocês não vão ter luta, não vão ter batalha, não vai ter sofrimento. Foi isso? Não. Mas a promessa que Jesus Cristo falou, irmãos, ó, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa que Ele fez, que estaria conosco até o fim. Porque a luta, a batalha, as coisas desse mundo nós vamos passar mesmo. Para quê? Para sermos aprovados diante de Deus. E essa aprovação, o selo, o carimbo que nós temos diante de Deus, de realmente estarmos com Ele, igreja, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito. Porque o Espírito realmente é Ele que faz toda a diferença na vida do cristão. Porque, irmão, a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, eu posso entristecer o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Eu posso apagar o Espírito, eu posso entristecer o Espírito. Lá em Tiago, capítulo 5, capítulo 7, versículo 5, Deus fala assim: que o Espírito Santo que habita em vós, ele tem ciúmes. Aí você pode falar: irmão, mas ciúmes não é uma coisa da carne? Não é um fruto da carne? Como que Deus ele tem ciúmes? Não compara Deus conosco. Porque o ciúme, eu posso ter ciúmes de quem? Da minha esposa. Eu posso ter ciúme do meu filho. Mas eu te pergunto: a minha esposa, meus filhos, fui eu que fiz eles? São propriedade minha? Não. Mas Deus ele tem ciúme de nós pelo Espírito, por quê? Quem nos fez? Deus. Quem nos gerou? Deus. Então Deus ele pode todas as coisas, igreja. O parâmetro do homem não é o mesmo de Deus. Deus ele pode tudo. Deus ele pode tudo. Ele pode quebrar princípios? Não, Deus não quebra princípios. Deus ele está acima de todos os princípios humanos. Ah, mas ciúmes é algo que realmente é coisa da carne. Porque o ciúme do homem, irmãos, porque o homem não é dono nenhum do outro. A Bíblia fala que quando se casa é uma só carne. Mas muitas vezes essa união de um homem e de uma mulher, uma aliança, pode se quebrar. Porém Deus, é Ele que fez as nossas vidas, irmão. Porém o Espírito dele que habita em nós tem zelo, tem ciúme. O ciúme é o que? É um zelo. Então o Espírito Santo de Deus ele tem zelo de nós. Porque o Espírito ele não quer que eu venha estar me embriagando, me prostituindo, falando palavrão, na vaidade, na fornicação, na prostituição. Porque tudo isso realmente é o que afasta o homem de Deus. Então por isso que o Espírito Santo de Deus ele veio. Por isso que Jesus está falando que ele estava rogando, ele estava suplicando ao Pai. Qual era o rogo de Jesus? Que nos daria o Consolador, o Espírito Santo. E após Jesus Cristo subir aos céus, o Espírito Santo veio. Mas Jesus, quando Jesus subiu, ele deu uma ordem também para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Qual é esse poder que Jesus falou que até eles poderiam ficar em Jerusalém até eles ser revestidos do Espírito Santo? Ou seja, Jesus está falando: olha, não faça nada, não vai pregar, não vai anunciar, até quando vocês não forem revestidos pelo poder. Você vê o trajetório de Pedro. Quem era Pedro?
E Pedro era um homem, como se diz, né, que enfiava os pés pelas mãos. O que vinha na mente de Pedro, na boca Pedro soltava, falava. Aí Jesus Cristo desistiu de Pedro? Não. Jesus Cristo, ó Pedro, você não serve para a minha obra. Não, irmãos. Todos nós temos os nossos altos e baixos, nós temos as nossas diferenças. Nós temos, um é de uma maneira, outro é do outro. Mas é o Espírito Santo de Deus que realmente faz a obra na vida de todos, daqueles que abrem o coração para Deus. Então você vê Pedro, no mesmo tempo que Pedro estava ali diante de Jesus Cristo, falando, olha Jesus, de modo algum vai acontecer isso contigo. Mas antes disso Jesus falou, olha, quem disse o Filho do Homem ser o Filho de Deus? Alguns falam, olha, um é João Batista, outro é Jeremias, ou é um dos profetas. Jesus falou para vocês, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro tomando a palavra, olha, tu és o Filho de Deus. Jesus falou, olha, bem-aventurado é tu, Simão, porque não foi a carne e não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus Cristo elogiou Pedro, mas logo em seguida, Jesus falando que era necessário ele padecer, ele sofrer, ele ser humilhado, ele ser crucificado. Aí Pedro tomando Jesus de lado, olha, não é mestre, de modo algum isso te acontecerá, tenha piedade de ti. O mesmo Pedro que Jesus estava pouco elogiando, Jesus não estava falando que Pedro era o diabo, mas aquilo que estava usando a vida de Pedro, arreda Satanás. Porque tu não fala das coisas de Deus, mas aquilo que é somente do homem. Tu não compreendes as coisas de Deus, mas só unicamente o que é do homem. Jesus ali estava falando para Pedro, olha Pedro, eu tenho que passar pela cruz, Pedro. Eu tenho que morrer, eu tenho que sofrer. Porque o próprio Jesus ele fala, aqui no mesmo livro de João, capítulo 12, lá no versículo 24, Jesus fala acerca de um grão de trigo caindo na terra. Se esse grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica só ele. Mas ele morrendo, ele dará muitos frutos. Aleluia. Jesus Cristo está falando dele, que era necessário ele morrer para que os frutos viessem a ser dados. E quais são os frutos? A igreja dele, o seu povo, os seus servos, aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que tomam posse da palavra, aqueles que realmente são guiados pelo Espírito Santo. Esse é o resultado do fruto do grão de trigo caído na terra e morto. Somos nós, irmãos. Porque se Jesus Cristo estivesse realmente nessa terra, a Bíblia fala que nem sumo sacerdote ele seria. Lá no livro de Hebreus fala isso. Por quê, irmão? Porque era necessário que o sumo sacerdote era morto por homens mortais. Todo ano se levantava um sumo sacerdote ali. Jesus Cristo, como o único sacrifício, ele ofereceu a sua própria vida. Ele se deu por amor a cada um de nós, igreja. Amém? Irmão, no mesmo livro aí de João, uma folhinha para frente, é o livro do capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, vamos aqui no versículo 7. Diz assim, irmãos: todavia digo-vos a verdade, porque convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, Jesus está falando, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Jesus está falando que era necessário ele ir. Ele ir para onde? Para o céu. Ele voltar para o lugar de onde primeiro ele estava. Porque ele está falando, se ele não fosse, o Consolador, o Espírito Santo não viria. Por quê? Aí ele fala no versículo 8, que quando ele viesse, o Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. No 9, do pecado, por quê? Que é realmente o convencimento do pecado, porque não crê em mim. O maior pecado do ser humano não é realmente o seu adultério, a sua fornicação. Qualquer erro humano está longe realmente da incredulidade de não crer no Filho de Deus.
Porque todos os pecados, a Bíblia diz, são perdoados aos homens. Mas o único perdão que não tem realmente chance diante de Deus é o quê? A blasfêmia contra o Espírito. Por que Jesus está falando aqui que o Espírito Santo de Deus, quando ele viesse, ele iria convencer o mundo? Ou seja, quem habita no mundo não somos nós? Seres humanos. Porque a Bíblia fala, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não está falando que Deus amou o mundo, as coisas do mundo, amou o homem, o gênero humano, a espécie que Deus fez para glorificar o nome dele. E aqui ele está falando que o Espírito Santo de Deus irá convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí no 9 ele fala o porquê do pecado. O pecado é porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. No 11, do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. A Bíblia fala que ele já está julgado. Ou seja, então o maior pecado do homem, nosso, do ser humano, é não crer realmente no Evangelho, é não crer realmente no Filho de Deus, é não tomar posse realmente daquilo que Deus designou para nós obedecermos, igreja. Isso só se dá como? Através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que realmente não vai conduzir as nossas vidas a Cristo. Nós não posso, a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ninguém vai ao Pai, ó Deus, eu te aceito. E já vê aqueles pregadores, os pregadores da palavra de Deus, quando faz aquela pregação para mexer no sentimento das pessoas, aí chega no final do culto, quem quer aceitar Jesus? Não, o pastor aqui no Televisão Deus testemunho, né, quando batizou no lugar, ficou alguém ali cutucando ele, né? Vai lá, batiza, vai lá, ó. Pode ser sua última chance. Da mesma forma em muitos lugares aí, quando faz um apelo, talvez fica outras pessoas do lado ali, ó, vai lá, levanta sua mão, vai lá na frente, aceita Jesus, talvez no seu último dia. Ou seja, mas a pessoa está ali, não ouviu nada da palavra, talvez ouviu alguma coisa que mexeu no seu sentimento, e chorou, trouxe uma comoção, ali não, eu aceito, eu vou lá na frente, aceitei Jesus. Mas a Bíblia fala que não é nós que aceitamos Ele, bicho. É Ele que nos aceita. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, é Jesus Cristo que nos aceita. Como que Jesus Cristo nos aceita? Fumando, bebendo, traficando, nos prostituindo? Não, Ele nos aceita. Venha como estás, mas permaneça da mesma forma? Não. Por que não? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, chega alguém aqui, esses dias chegou um rapaz, o pastor estava pregando aqui, chegou um rapaz, ele ficou falando do que estava desviado, eu falei, entra rapaz, vai orar então, vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se humilha para Deus, que Deus pode perdoar, e você caminhar novamente nos caminhos do Senhor. Ele ficou relutando ali, relutando. Eu falei, rapaz, não, eu não sou digno. Eu falei, eu também não sou digno, nem está te chamando para entrar para dentro, na casa de Deus. Eu também não sou digno, não é porque eu estou aqui na porta da casa de Deus que eu me sou digno, não, não. Porque quem nos faz digno é Deus. É Ele que nos habilita para toda boa obra. É Ele que nos justifica. Aí é um bom, ele veio ali, depois da assistência, dobrou o joelho dele ali, orou um pouco, depois foi embora. Nossa, ok, irmãos, as pessoas quando saem, quando caem, para cair, é assim, ó, é no estalar do dedo. Não vigiar, aquele irmãozinho, está sabendo não? Caiu, está nas drogas, está na bebida, está na viada, está na prostituição. Por quê, irmão? Porque cair é fácil. Por isso que a Bíblia fala, aquele que cuida está de pé, cuide, vigie para que não caia. Mas o levantar também é uma luta, dá trabalho, não, porque o diabo ele vai te envergonhar. O diabo ele vai te pisotear. Para você não ter mais chance, vai fazer o que na igreja? Você está perdido, você pecou, você é isso, aquilo. O papel do diabo é isso, irmão. A Bíblia diz que ele é o acusador. Ou seja, irmãos,
Mas enquanto o homem ele tem um fôlego de vida, a esperança, por mais que caiu, por mais que esteja no pó, na sarjeta, se ele realmente, como diz o filho pródigo, se ele cair em si, o filho pródigo, ele foi para o mundo, ele gastou os seus bens, gastou seu dinheiro, andou com meretrizes, desejou comer a bolota dos porcos, mas a Bíblia diz que um dia ele caiu em si, voltou para a casa do pai, o pai foi, correu até ele, o abraçou, colocou sandálias nos pés, colocou um anel no dedo, o abraçou, igreja. Ou seja, é esse o papel do Espírito Santo, é convencer o homem. Mas se o homem não abrir o coração para Deus, deixar Deus, o Espírito trabalhar, como que o Espírito vai convencer? Como que o Espírito faz a obra, igreja? Não tem como. Ou seja, e esse Espírito não ajuda somente aqueles que caíram, somente aqueles que estão prostrados, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda constantemente, a cada dia, como diz lá em Romanos 8:26, que esse mesmo Espírito nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito, irmão, ele nos assiste em nossas fraquezas. Sabe aquele momento, aquele dia, aquela batalha que você quer ficar só, não quer ouvir a voz de ninguém, nem da tua mãe, vamos dizer, se realmente estiver viva. Mas talvez não tenha ninguém ao seu redor, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos assiste. O que é assistir? É você estar ali presenciando, tete a tete, vendo. O Espírito Santo está vendo a angústia, o sofrimento, o abatimento, o que está no coração, o que está na alma. E a Bíblia diz que é esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É esse Espírito, igreja. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que o mundo, como nós lemos lá em Evangelho de João 14, o mundo não conhece. O mundo não conhece. Por que o mundo não conhece? Porque o mundo só conhece a droga, o mundo só conhece a criminalidade, o mundo só conhece a prostituição, o mundo só conhece a vaidade, e isso não faz parte do Espírito Santo de Deus. Porque o que faz parte do Espírito é paz, justiça, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso são os frutos do Espírito. Então por isso que o mundo que está distante de Deus não conhece o Espírito, não conhece as obras do Espírito, não conhece o manifestar do Espírito. Por quê, igreja? Porque estão distantes de Deus, porque rejeitaram e rejeitam a cada dia realmente o poder e a graça de Deus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios 2, glórias a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, em nome de Jesus, igreja. O mundo não conhece as coisas de Deus, não, porque não foi manifesto realmente o Espírito Santo de Deus para conhecer realmente as coisas de Deus, a sabedoria de Deus. Aqui em 2 Coríntios 2, a partir do versículo 7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a vossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. No 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí no 10, mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda. O Espírito Santo de Deus, ele conhece, irmãos, a profundeza de Deus. Porque a Bíblia está falando que os poderosos, os príncipes, os grandes dessa terra não conheceram a sabedoria de Deus. Porque aqui no versículo 8, se tivessem conhecido a sabedoria, a grandeza, o poder de Deus por meio do Espírito, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Jesus Cristo. Nunca teriam crucificado. Aí ele fala no versículo 9:
É algo que as pessoas tomam esse versículo, irmãos, como arrebatamento. E não, aqui é do arrebatamento, não. Aqui está falando que aquilo que realmente, que não chegou, as coisas que não chegou o olho do homem, não chegou o ouvido do homem, que não chegou o coração do homem, são essas coisas que Deus preparou. Não é as coisas que Deus irá preparar, são as coisas que Deus preparou aos que o amam. Porque Deus revelou, manifestou, por meio do teu Espírito Santo, a sabedoria que chegou aos nossos olhos, chegou aos nossos ouvidos, desceu ao nosso coração, por meio do Espírito Santo de Deus. Aí no 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que por nós é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas comparando as que são do Espírito, as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural, igreja? Quem pode dar um exemplo de um homem natural? Outrora nós éramos homens naturais. Natural no quê? Na ignorância, no não conhecer, de não saber, de não compartilhar as coisas de Deus. É o homem natural. Talvez você ou eu se enquadre em algo. Talvez alguém já falou de Deus para você, algo da palavra de Deus, você ignorou, rejeitou. Para com isso. A Bíblia é feita por homem comedor de arroz e feijão, que nem eu, que nem você. Isso é coisa, você nem sabe quem escreveu a Bíblia. Jesus Cristo não vai voltar nada. Desde o tempo da minha avó, eu ouço essa conversa que Deus vai voltar, que o Espírito não sei o quê, que Jesus vai vir nessa terra. E até hoje nada. Isso são homens naturais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como igreja espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Aqui, irmão, você vê que tremenda essa passagem aqui de 1 Coríntios. Está falando que o homem natural ele não aceita, o homem natural ele não compreende, o homem natural ele nunca vai aceitar as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito, as coisas da Bíblia, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo não convencer, se o Espírito Santo não atrair, se o Espírito Santo de Deus realmente não fizer a obra, a faxina, tirar toda a carcaça, tirar toda a ruína, tirar todo o embaraço do homem, ele nunca vai compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Porque somente o Espírito pode realmente fazer a faxina dentro do homem, tirar, olha, tudo que não presta, tudo a vaidade, tirar todas as coisas que realmente desagradam a Deus. Mas para isso, como que o Espírito Santo vai deixar, irmão, se eu entristecer o Espírito, se eu afastar o Espírito de mim? Eu posso errar? Posso, todos nós erramos. Ninguém está falando, olha, irmãos, eu estou pregando aqui, eu sou bom, sou perfeito. Não sou imperfeito, irmãos. Eu necessito de Deus a cada dia. Eu preciso da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus a cada dia na minha vida, para que eu possa me consertar mais e mais. A Bíblia fala que Davi, quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. O que era que Deus tinha com Davi, irmão? Que Davi ele errava, falhava. Então por que Deus se agradava tanto de Davi, irmãos? Porque Davi reconhecia os seus erros, Davi reconhecia as suas falhas. Davi, ele ficou no lugar de Saul. Quem foi Saul? Foi um rei também que o
desejou, pediu para Samuel: olha, nos dá um rei, nos levante um rei. Todas as nações têm reis que governam, por que nós não temos? E ali Samuel se entristeceu, veio falar com Deus, e Deus falou: olha, faz o que o povo pede, porque eles não entristeceu a ti, mas entristeceu a mim. Deus falou para Samuel que a tristeza pelo povo ter pedido um rei não era de Samuel, mas era do próprio Deus. Por quê? Porque Deus é quem queria reinar. Era Deus que queria reinar, era Deus que queria realmente fazer. Mas faça o que eles pedem, mas fala para eles, Samuel, que eles serão um rei, mas esse rei vai oprimir, esse rei vai cobrar impostos, esse rei vai fazer isso e aquilo. Ou seja, vocês querem um rei? Está tudo bem. Mas esse rei, ele falhou, ele pecou. Mas diante de quando foi disciplinado por Samuel, quando deu a direção para ele ir lá matar os inimigos, ele foi, matou, trouxe os melhores despojos, e foi repreendido realmente por Samuel. Falou: não, eu fiz tudo o que você me pediu. Ou seja, igreja, ele mentiu. Falou: não, você não fez. Não, mas eu trouxe o melhor do despojo, trouxe os melhores gados, os melhores boi para sacrificar ao Senhor. Aí qual foi a resposta de Samuel? Porventura, tem tanto prazer Deus em sacrifícios, enquanto se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, mas o que a diferença de Davi? Davi também errou, pecou. Mas Davi, quando ele reconheceu, quando foi enviado o profeta diante da casa dele, falou: olha, rei, tu és esse rei que pecou contra Deus. Aí Davi escreveu lá no Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Torna-me da alegria da tua salvação. Ou seja, Davi estava falando: Deus, quiser tirar o reino, tira. Quiser tirar as mulheres, tira. Até meus próprios filhos, se o Senhor me deu, tira. Mas o que Davi pediu, igreja: só não me retire o teu espírito. Igreja, Davi era rei. Davi tinha tudo. Era o maior general, era o maior comandante, tinha o maior exército que a terra já tinha. Mas quando ele errou, ele pegou, ele reconheceu, ele falou: Deus, se quiser tirar o reino, tira, mas só que me deu. Só não retire o teu espírito. Irmãos, é o espírito que faz toda a diferença. E esse espírito, irmãos, o diabo, ele faz de tudo, irmão, para que você venha entristecer. O diabo vai fazer a tua carne, a minha carne, vai fazer de tudo para que nós venhamos entristecer o espírito, a entristecer a Deus. Os irmãos já ouviram a história de Sansão e Dalila. Aquela mulher constantemente estava ali aos pés, pensando: olha, por que você fica me enganando? Fala qual é o motivo da tua força. E eles sempre inventavam algo: olha, o motivo da minha força é isso, se você me amarrar com tantas cordas novas, eu vou perder minhas forças e não tenho mais força nenhuma. Ela ia lá, amarrava ele, era só uma mentira dele. Aí ela falou: olha, levanta, os filisteus vêm contra ti. Aí ele, na violência dele, rasgava aquelas, como se fossem linhas, arrebentava aquelas cordas. E ela, perseverante, sempre: por que você me engana? Por que você não me fala a verdade? E a Bíblia fala, igreja, que um certo dia Sansão abriu o seu coração, rasgou seu coração e contou a verdade para Dalila. Olha, eu sou nazireu. Se alguém cortar os meus cabelos, eu serei como qualquer outro homem, perderei as minhas forças. Aí Dalila foi lá, contou para os inimigos, porque já era uma estratégia, ela estava ali macumunando com os inimigos de Sansão. Olha, pode vir essa noite, e ele já me revelou tudo, o motivo da sua força. Fez ele dormir, foi lá, quando ele dormiu, o que ela fez? Cortou os cabelos dele, né? Aí ele disse: Sansão, os inimigos filisteus vêm contra ti. Aí ele falou: olha, não, eu vou contra eles agora, como antes nas outras vezes. A Bíblia fala assim, igreja: e não sabia Sansão que o Espírito
de Deus havia se retirado dele. Não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado. Ou seja, esse homem estava brincando com Deus, igreja. Era um homem que Deus levantou para realmente guerrear ali contra os inimigos de Deus. Mas Sansão era um homem que realmente era viciado em sexo, viciado em prazeres. Tomou ali uma mulher que não era para tomar, que não era da terra dele. Os seus pais ainda ensinaram: não faça assim, homem, não é dessa maneira. Mas prevaleceu a palavra de Sansão. Ou seja, o diabo hoje vê a mesma maneira. Na vida de Sansão foi Dalila, na nossa vida é o diabo, ou alguém usado pelo diabo. Olha, não é dessa maneira, para com isso, para que tudo isso? Não precisa disso não. Olha, eu também sou crente, mas na minha igreja não é dessa maneira. Vocês são muito careta, vocês são muito quadrados, vocês são isso, são aquilo. Ou seja, igreja, as pessoas hoje estão tomando para si doutores, como a Bíblia fala, segundo as suas próprias cobiças e concupiscências. Mas, irmãos, quem dá direção para nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Quem direciona nós é o Espírito Santo de Deus, igreja. Então vamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Vamos a cada dia nos apegar com o Senhor. Vamos pegar firme. Fala: Espírito Santo, faça morada na minha vida, mora no meu ser. Irmãos, mas não é só falar como aquelas coisas, aquelas pessoas que a cada dia quando levantam, né, pensamento positivo, olha na frente do espelho: eu posso, eu consigo, eu sou vencedor, eu determino, eu vou conseguir. Irmãos, esse pensamento positivo, essas coisas de confissão positiva diante de Deus, isso não adianta. Se nós realmente não guardarmos a palavra no coração, como Davi falou que guardou no coração para não pecar. Se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus habitar em nossas vidas, para nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, não adianta nada a confissão positiva, determino, profetizo, isso e aquilo. Esquece isso, irmãos. Porque a maior profecia para nossas vidas já está profetizada, que é a palavra de Deus. É a maior profecia, é a palavra de Deus para cada um de nós. Então é esse Espírito, igreja, que a Bíblia está falando que o homem natural não conhece. Porque não pode conhecer, porque as coisas de Deus, está falando aqui para nós, se discerne, se compreende, se entende e se vive espiritualmente. O homem carnal, ele não compreende. Está ouvindo barulho de fogos aí, igreja? Olha o homem carnal. Vai lá na rodinha falar de Jesus Cristo para eles. Agora que Jesus Cristo não está lá no meio do Corinthians, nem do Santos, para você não te expôs, não chacota você de lá com Bíblia e tudo. Sai daqui, rapaz, seu crentezinho. Vou julgar? Não, um dia eu estava lá também. Corinthians! Gol! Ou seja, um homem natural. O que vem na mente, o que vem no coração do mundo. Opa, é festa, alegria, prazer, oh, glória a Deus. Vamos viver o mundo, vamos alegar, vamos viver. Mas as coisas do Espírito, igreja, não se compara com as coisas do mundo. Isso é coisa da carne, é farra, alegria, prazeres, coisas passageiras, momentâneas. Mas as coisas do Espírito, igreja, por mais que tenha luta, por mais que tenha perseguições, mas como foi falado, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, a Deus, com gemidos inexprimíveis. Então vamos a cada dia, irmão, nos alegrar com Deus através do Espírito. Amém? Como foi falado, creio que no próximo oportunidade vamos continuar essa palavra, né? Só esse culto não deu para Deus, deu a direção já que não ia ser somente esse culto. No próximo oportunidade vamos continuar falando acerca do Espírito Santo de Deus. Amém? Solta aqui a palavra e as palmas nessa noite para o nosso Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor.